Olá, meu nome é Ruth Lizarraga, sou nutricionista da empresa CN3 Consultoria em Nutrição. Já atuei em restaurantes corporativos e agora há 15 anos trabalho no varejo pela CN3 Consultoria. A atuação da vigilância sanitária sempre foi vistoriar os estabelecimentos para que eles ofereçam a segurança alimentar necessária aos clientes. O que aconteceu, ao meu ver, é que como estabelecimentos conhecidos na cidade foram visitados, autuados e alguns fechados, isso fez uma mídia despertar para esse assunto e aí começou a se falar bastante a respeito da atuação da vigilância. E o que acontece é que, infelizmente, quando a vigilância acha as questões sanitárias em desacordo e num nível bastante grave, acaba por fechar mesmo o estabelecimento. E quando acontece prisão, realmente é porque deveria ter uma situação muito crítica naquele momento da inspeção. Então, a vigilância sanitária, ela tem poder de prisão, sim. Isso faz parte do órgão governamental. O padrão que a vigilância sanitária busca nos estabelecimentos nada mais é do que seguir a legislação vigente. A gente tem observado que a CVS 5 é a mais utilizada, porque é a mais recente, ela é de 2013, inclusive ela está sendo revisada, mas a gente também tem a 216, que é bem tradicional, ela é uma legislação mais antiga, de 2004, e também a gente tem a 275 de 2002. Basicamente são essas as que a vigilância sanitária observa. Os principais pontos que são identificados pela legislação, basicamente são toda a parte de documentação obrigatória, que ela é bastante complexa, tanto para a vigilância sanitária quanto as exigências de PROCON. Outra coisa que a vigilância tem olhado muito é a questão da estrutura física, a conservação das instalações, a conservação dos equipamentos, ferrugem, pisos quebrados, instalações elétricas que ponham em risco a saúde, né, do funcionário. A estrutura física tem sido bastante verificada também. E muitas vezes nesses pontos é que já começa a insatisfação e as irregularidades. Fora isso, das documentações e tudo mais, também tem a questão dos procedimentos que a vigilância verifica. Com relação aos procedimentos, um ponto muito importante é a escolha dos fornecedores. Na hora que a gente escolhe um fornecedor e é obrigatório receber dele toda a documentação obrigatória, como as licenças de vigilância sanitária, selos de inspeção, CIF, por exemplo, nas carnes, nos leites, mel, ovos e assim por diante. Também eles olham como é que a gente armazena esses alimentos dentro do estabelecimento. Quais são esses cuidados que são para preservar a higiene dos alimentos. Então, desde a hora que ele chega, que ele é armazenado, manipulado, o que está em espera, o que é servido, as temperaturas dos alimentos que estão expostos, como é que os alimentos estão guardados internamente na produção, na cozinha. Isso é de bastante importância. E também as sinalizações de prazo de validade, seja da matéria-prima comprada ou seja da matéria-prima manipulada. Todo produto precisa ter uma data de manipulação e validade no seu recipiente e não pode haver produtos vencidos. Produtos vencidos geram multa. Isso é bastante observado aí pela vigilância. Também eles olham a higiene ambiental, eles olham se acontece, por exemplo, a higiene dos alimentos, das folhas, das verduras, das frutas, se a gente usa solução clorada, os utensílios se são limpos, se estão em bom estado de conservação, também é verificado. Ao meu ver, o rigor das vistorias não está ficando mais complicado. Ele é o que sempre foi, tanto os documentos quanto os procedimentos. Então, ao meu ver, não mudou. Não houve um maior rigor agora. O que acontece é que a população tem mais conhecimento hoje do que tinha anteriormente. Então, até em função disso, acontece no caso de Campinas o 156. As pessoas denunciam aquilo que elas estão insatisfeitas.
E a partir do 156, que são as denúncias que vão lá para a Prefeitura de Campinas, a Prefeitura chama os órgãos necessários e pede para fazer a vistoria no estabelecimento. Então é muito comum o PROCON, a vigilância, fazer uma visita em função de 156. Eu diria que é até mais comum do que outro tipo de vistoria. Então não tem mais rigor. Sempre foi exigida o cumprimento das leis. O que acontece é que agora as pessoas falam mais, expõem mais, né? As mídias ajudam nisso. Por isso a gente ouve falar mais da atuação da vigilância, ou do PROCON, ou do IPEM e assim por diante. Sobre as questões do Covid-19, realmente é seguir as boas práticas. O que a gente já fazia, continuar talvez mais intenso. Bastante cuidado de forma geral na higiene ambiental dos estabelecimentos, sejam sanitários de clientes, sanitários de funcionário, maçanetas, máquinas de cartão, trabalhar bastante com a questão do uso da detergente, água sanitária, o álcool 70. Então, bastante limpeza reforçada, seja no ambiente de produção, seja no ambiente de serviço. A manutenção do ar-condicionado, manutenção das caixas d'água. Provavelmente a gente vê aí que os pedidos de delivery devem aumentar, as pessoas vão naturalmente ter um pouco mais de receio de ir até o estabelecimento. Porém, as pessoas não querem deixar de comer algo gostoso, não querem deixar de pedir dos seus restaurantes favoritos aquilo que elas gostam. Com relação aos buffets, a gente precisa relembrar que o buffet sempre vai colocar em exposição maior o alimento e os utensílios que são utilizados nele. Eu recomendo plaquinhas informativas, onde o cliente saiba que ele precisa lavar a mão, que ele deve falar o menos possível em volta do alimento enquanto ele se serve, pegadores, as conchas, enfim, que são utilizados na distribuição dos buffets, fazer uma troca constante, levar para lavar, substituir por um limpo. Alguns restaurantes estão mudando o layout, afastando as mesas, tirando mesas, deixando umas mais distantes que outras. Nós temos visto que alguns estabelecimentos, como botecos, que tem aqueles petiscos para a gente compartilhar entre amigos, como não é bom compartilhar, então dá para colocar aí em porçõezinhas individuais, para cada um ter a sua. Então a gente tem que se adaptar na situação que nós estamos vivendo agora. Para quem tem máquina de lavar louça, é ótimo, porque nós trabalhamos aí com água quente, né, para higiene das louças dos clientes. É importante utilizar o álcool 70% depois da higienização, ter um certo cuidado na temperatura dos alimentos que estão armazenados para serem servidos, então alimentos quentes sempre acima de 70 graus, os frios abaixo de 5. Para quem precisa fazer alimentos crus, como sushis, como ceviches, sempre ter um reforço na higiene, na temperatura do alimento, na higiene das mãos, isso é bastante importante. Manter a equipe sempre consciente da higiene das mãos. A gente sugere a compra de um timer, a cada 1 hora esse timer toca e as pessoas lembram-se que tem que lavar as mãos, aí os funcionários fazem essa higienização mais constante, que tenham uniforme suficiente para se manterem limpos e que todas as papeleiras, saboneteiras, álcool gel, todos os produtos de limpeza de forma geral estejam bastante abastecidos. No caso de banquetes, buffets, a gente usa luvas para servir. No caso de garçom de mesa é mais difícil, mas que tenha bastante álcool gel para que os funcionários possam utilizar.